Novamente aí, boa tarde. Agradeço aí o tempo de vocês. Espero que todos e a família estejam com saúde. Eu queria aproveitar esse tempo aí para a gente compartilhar um pouco de informações aí a respeito de uma poderosa ferramenta aí da HP, tá? Que é uma ferramenta que, inclusive, ela é pouco conhecida entre os nossos clientes, ok? Mas esse é o momento da gente explorar um pouquinho, falar um pouquinho dela, tirar algumas dúvidas. Então, vamos lá, tá? Aproveitar que já deu um tempinho para o pessoal entrar, desligar o telefone. Então, vamos começar a apresentação, tá? Bom, esse daqui é a agenda, né? Essa agenda, o intuito dessa agenda é vocês terem uma noção do que a gente vai falar hoje. Eu vou focar bastante aí no PrintBit e nos aplicativos do Marketplace, tá? Esse é o foco aí do treinamento, ok? Se alguém, lembrando que eu estou fazendo essa apresentação aqui em nome do time de desenvolvimento de negócios da AlphaPrint, da HP, que trabalha em conjunto, eu, Ive, Luciano Moraes, em conjunto com o Rui aí para dar apoio no desenvolvimento de negócio de quem tem HP Inc. Então, se vocês tiverem dúvidas, fala, poxa, eu quero uma apresentação na minha companhia falando disso daí, a gente é capaz de fazer essa apresentação. A gente aproveita também a internet, aí os recursos remotos para fazer essa aplicação, ok? Então, vamos lá. Bom, grande pergunta. O que é o PrintOS? PrintOS, HP diz que o PrintOS é um sistema operacional de impressão na nuvem, né? Bom, o que é um sistema operacional? É uma plataforma que ela serve de apoio para as demais aplicações. Okay? Então, essa plataforma de apoio... Você sabe o que é PrintOS, não? E o PrintOS? Você sabe o que é o PrintOS? Ivan... Coloca no silencioso aí. Ó. O que essa plataforma faz? Essa plataforma, ela dá apoio com alguns aplicativos, ela integra a sua impressora, ela integra os seus sistemas de RP e gestão, ela integra todos esses dispositivos para que você tenha uma suíte um fluxo de trabalho para impressão digital, ok? Bom, uma coisa muito comum aqui o pessoal falar, poxa, mas por que essa ferramenta ela tá na web, né? Bom, eu na HP sou responsável pela... Pessoal, vou pedir quem está entrando aí desativar o som, tá? Por favor. Por que a HP escolheu esse modelo de plataforma na web? Um simples motivo, custo, né? Eu trabalho aqui na AlphaPrint com softwares e implementação de sistemas complexos, e um dos maiores custos de você implementar um sistema grande são os servidores. Você colocar todos os servidores, toda a infraestrutura de rede é muito caro, né? Então a HP optou de colocar essa plataforma na nuvem, está na nuvem da Amazon, ok? Isso torna-se uma ferramenta de fácil configuração, fácil implementação, não tem necessidade de fazer atualização, quem tem ferramentas de fluxo de trabalho, RP. Tem vários com o microfone aberto aí, pessoal. Por favor. Peço por gentileza, vocês puderem desativar o som aí, eu agradeço, tá? Obrigado. Então, a HP ela escolheu pela simplicidade de ter essa plataforma na web, ok? Quando você está na internet, você tem a facilidade e a disponibilidade de estar 24 horas, 7 dias por semana. Essa plataforma ela tem APIs de integração, ou seja, se você quiser integrar com um Web2Print que você tenha, algum software que você tenha, alguma plataforma que você tenha, o PrintOS ele tem APIs de integração. Fala, poxa, eu quero integrar com o meu sistema de gestão, é possível também. E você ter tudo isso na nuvem te dá tranquilidade, né? Com segurança, privacidade e alta disponibilidade. Falando um pouco mais da segurança dessa plataforma, ela tem N certificações, vou falar apenas algumas, né? Ela é a ISO 27001, que é uma norma de segurança de sistemas, e ela está
tá de acordo com todas as normas de boas práticas de transação de dados, tanto americana quanto europeia. Então, quando você pensar em usar o PrintOS, saiba que por trás tem muita segurança, alta disponibilidade e muita tecnologia. Bom, quando começou, né, essa HP disponibilizar essa plataforma? Ela começou em 2016 na Drupa, e mais do que falar aí de quantos clientes, quantas operações diárias, é interessante você entender essa curva. Ou seja, cada dia mais e mais clientes estão usando essa plataforma, ok? Bom, eu vou dividir a apresentação falando dos aplicativos de gestão de qualidade e apoio. Depois eu vou falar do Marketplace e vou falar do PrintOS X, que é uma novidade que está chegando por aí, ok? Então, eu vou começar pelo PrintBit, tá? PrintBit é um famoso incompreendido, né? Toda semana vocês recebem um e-mail do UD falando como que está a performance de vocês e a maioria tem dificuldade de entender a beleza dessa ferramenta, tá? Eu vou passar um pequeno vídeo e ele tem tradução aqui no rodapé em português, vai ajudar vocês, tá bom? Meet Tom. He's Happy Print's production manager and a happy user of HP PrintOS, PrintBeat web and mobile apps. For Tom, being out of the office used to mean being out of touch, and uncovering opportunities to improve operations used to mean heavy-duty data analysis. But that's all changed with HP PrintOS PrintBeat. The HP PrintBeat mobile app gives Tom full control and visibility no matter where he is. For example, before work, he can make sure that the press is printing as scheduled. And, if needed, take quick action to resolve issues or prioritize jobs. At the office, the PrintBeat web application helps Tom improve daily performance and press utilization. He can see near real-time and historical data, drill down to more information, review performance indicators, and reports that provide insight into trends. Tom sees where changes can be applied and works with his team toward more efficient operations. The Personal Advisor feature points out quick opportunities for improvements. Today, Tom is notified of a high jam rate on a certain substrate. The Personal Advisor suggests checking the substrate definitions or finding an alternative substrate, and points out the benefit that might have on press uptime. With historical and near real-time press information and customized personal advice at his fingertips, Tom's decisions are based on data instead of just intuition, enabling him to get more out of his HP presses every day. Try HP PrintOS PrintBeat and drive your operational excellence continuously. Bom, esse é um pequeno vídeo. Eu espero que vocês tenham velocidade de internet suficiente para poder ter acompanhado. Eu vou compartilhar depois toda essa apresentação com vocês, ok? E agora eu vou falar um pouco do painel do dashboard do PrintBeat, ok? Como funciona esse painel? Tá? Esse painel, quando você entra no PrintBeat, clica no dashboard, você tem essa foto, né? Eu vou ir no slide seguinte, detalhando o que fala do dashboard. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é a questão do modo TV. Aqui à direita, você consegue clicar e expandir essa tela, e eu tenho alguns clientes que ele tem essa tela compartilhada dentro da produção, numa TV na produção. Isso daí gera um engajamento. Se você tem mais de uma impressora, se você tem mais de um turno, gera uma competição saudável entre os operadores para quem tem a melhor performance, ok? À esquerda você tem os painéis de relatório diário, semanal, relatórios históricos, que é o que a gente vai abordar no slide seguinte. Você consegue ter toda uma visibilidade. Você tem aqui destacado quem é o operador, ok? Quem é o operador que está logado na máquina, a distribuição dos trabalhos, está vendo essa barra aqui embaixo? Você consegue saber quanto tempo a sua máquina passou imprimindo, quanto tempo ela estava ativa, quanto tempo ela estava pronta, aguardando
impressão. E você tem também aqui a corujinha, né? Como se fosse um conselheiro pessoal. Ele vai analisar o seu fluxo de trabalho, a sua performance de produção, e ele vai te dar alertas de boas práticas e falando quais são as vantagens que você vai ter implementando essas boas práticas, ok? Então, esse é um resumo. Você pode fazer filtros por impressoras, deixar uma mais de uma, colocar da maneira que você melhor entender essa interface, ok? Bom, dentro do relatório histórico, e de acordo com os e-mails que vocês recebem semanalmente do UD, a HP ela usa 5 chaves para analisar a sua performance, né? A sua performance. Volume de impressão. Você clicando em volume de impressão, você vai saber exatamente quantos cliques você fez, vai saber essa informação por folhas, se você for máquina de bobinas, por metro lineares e assim por diante. Saber se imprimiu preto e branco, se imprimiu 4 cores, se imprimiu EPM. Você tem todas essas informações por semana, por meses ou por máquina. Tá? A mesma coisa para disponibilidade. Disponibilidade é uma ferramenta ótima para você, como gestor de produção, saber quanto tempo disponível, qual a porcentagem disponível que você tem em máquina. Aí você pode ter uma conversa com o seu comercial para poder colocar uma carga de trabalho maior na máquina, ok? Prever também os períodos de pico de produção, fazer toda uma análise para a gestão de produção. Tem a vida útil dos suprimentos. A vida útil dos suprimentos ela é crucial para o negócio. Por quê? Se você tem uma boa performance em suprimentos, você automaticamente vai ter um custo baixo operacional. E dentro desse campo, você consegue analisar a chapa, que é a PIP, você consegue analisar os tinteiros, os beads, bead base, bead roller. Você consegue analisar a performance da blanqueta e ter toda essa análise. Deixa eu rejeitar uma chamada aqui. Ok. Você consegue fazer toda essa análise de performance dos seus consumíveis. Okay? Então, ali você consegue saber se seu operador, por turno, por período, como que está a performance dele com todos os consumíveis da HP Índigos, pelo menos os principais, né? Você tem outro campo que são problemas técnicos e reinícios. Em problemas técnicos, você consegue, inclusive, se sua máquina for de folha solta, olhar erros no geral e atolamentos. Então, a HP ela entende que quem trabalha com folha solta tem toda uma dificuldade natural do processo de atolamento de impressão. Então, a HP faz uma análise para te dar sugestões de como melhorar a sua performance. E reinícios. Um dia um cliente me perguntou, falou, mas por que reinício? Bom, reinício é muito importante esse campo para você avaliar todo o negócio, porque se o operador ali acontece um erro, ele reinicia a máquina, você acaba não percebendo isso no dia a dia, né? E aí o que acontece? Você está camuflando problemas técnicos, ok? E na hora que você está camuflando esses problemas, se a máquina você não consegue fazer uma manutenção preditiva, você vai dar um problema e aí você vai ter que fazer uma manutenção, imagina no seu pico de produção. Isso é um transtorno. Então, está desmembrado nesse HP, destacou essas 5 chaves. Se você dá uma analisada nessas 5 chaves, a HP ela dá de 0 a 20 pontos para cada um desses itens, né? E esses itens você pode atingir até 100 pontos. Você veja o gráfico aqui que se você tiver um número de print bit médio por volta de 85 pontos acima, é certeza que o seu negócio está indo bem. Porque sua máquina está rodando bem, ela está disponível, está com custo baixo e está com trabalho nela. Então, é uma foto geral do negócio, ok? À direita aqui, você tem como extrair esses arquivos para fazer análise em Excel e em outras ferramentas de gestão, ok? Bom,
Agora, se a gente... Alguns clientes no Brasil dão muito valor para essa ferramenta. Então, vamos ver aqui um pouquinho do que os gringos estão falando, ok? Então, a gente, não vou ler aqui todos os depoimentos, mas, olha, esse da Cobia, impacta em nossos negócios a capacidade de gerenciar e redirecionar trabalho, principalmente com base em tempos de inatividade da máquina, porque todas as informações estão lá. Olha esse depoimento interessante. Reduzimos da Galnet, reduzimos nossa taxa de reimpressão de 4% para 0,5%. Isso é bom para nós e para nossos clientes, óbvio, né? Então, é uma ferramenta que os gestores de produção, e muitos deles no Brasil já viram muito valor nessa ferramenta, que é uma ferramenta de qualidade, para você melhorar a sua performance operacional, ok? Aqui, e ela ainda gera engajamento. Aqui é um operador de Índigo, que a empresa dele teve um placar excelente em HP no PrintBeat, e ele publicou isso em redes sociais, ele publicou isso no LinkedIn, e veja à direita as reações. Todo o time de produção, os impressores, os donos do negócio, envolve todos em melhoria do negócio. Veja aqui que ele foi primeiro no Brasil, primeiro na América Latina, e foi muito bem em todo mundo. E esse mesmo cliente já teve performance até melhor, ele já chegou a ser top 3 do mundo, tá? Então, além de uma ferramenta de qualidade, é uma ferramenta de engajamento, de você trazer todo o seu time para dentro do negócio, para estar falando a mesma coisa, para estar junto no foco principal do negócio, que é gerar sustento para todas as nossas famílias, ok? Bom, agora eu vou falar um pouco dessas ferramentas de apoio, né? Além do PrintBeat, ele tem outras ferramentas de apoio. Todas essas ferramentas, elas são gratuitas, ok? Então, você tem... vou falar rapidamente dessas ferramentas e depois vamos ver um depoimento dela. Ali você consegue acompanhar as atividades de serviço. Como assim você consegue avaliar suas atividades de serviço? Poxa, se eu tenho um chamado aberto, se eu tenho algo acontecendo com a máquina, acompanhamento do chamado, você consegue acompanhar ali por essa ferramenta. Eu tenho outro aplicativo que é o Substrat Manager, o gerenciador de substratos, onde eu consigo fazer um backup das configurações de substrato. Isso daí parece bobagem, mas mais para frente vocês vão ver um depoimento que é muito relevante isso, tá? Eu tenho o Media Locator, que é uma biblioteca de substratos homologados. Imagina que você queira imprimir um material eletrostático como esse daqui. Você procura lá pela sua máquina e seu modelo de negócio e material, e aí você vai conseguir extrair a configuração, né? A configuração desse substrato de impressão. Você já importa isso para sua máquina, ok? Lá está dividido por máquina, por aplicação, por substrato. É sensacional essa ferramenta e ela é muito pouco utilizada, tá? Além disso, tem a zona de conhecimento, onde você tem soluções, guias dos usuários. É uma ferramenta excelente para conhecimento geral, né? Para você saber detalhes técnicos de sua máquina, saber quais são os opcionais que sua máquina tem. Então, é uma zona de conhecimento tanto para o dono do negócio, como gerente de produção, como operador. Então, isso tudo disponível na nuvem, a nuvem tem esse poder de disseminar todas essas informações. E a gente tem também uma ferramenta não menos importante, que é o gerenciador de recursos, que você consegue alocar as suas impressoras, se você tiver mais de uma, e os seus digitais front-end, ok? Então, todas essas ferramentas de apoio em PrintBeat, elas são gratuitas, elas estão lá para você fazer uso. A principal dela, onde eu dei um grande foco, foi o PrintBeat, que é uma ferramenta de gestão de qualidade. Quando você faz um curso de administração, é muito focado em ferramentas de gestão de qualidade, de melhoria contínua, e o PrintBeat é uma ferramenta que te dá toda essa visibilidade do seu negócio digital, ok? Aqui é um depoimento, né?
Você fala, poxa, mas eu nunca ouvi falar do Substrate Manager. Né? Tá aqui esse gerente de produção falando, ele obviamente ele tem mais de uma máquina, ele falando da beleza, né? do benefício dessa solução que muitos ainda precisam conhecer. Então, vamos imaginar um cenário aqui caótico. Poxa, eu perdi o digital front-end da minha máquina, o controlador ali da máquina, né? Poxa, e agora? Eu tinha a calibração do papel transparente, eu tinha a calibração do meu offset, do meu papel couché. E se você usa o Substrate Manager, todas essas configurações estão backupadas na nuvem. E se você tiver mais de uma máquina, você pode compartilhar essas informações entre as máquinas para que você tenha uma velocidade de alinhamento entre as máquinas, ok? Renato levantou aqui a mãozinha, daqui a pouco no final a gente vai pegar aqui para dúvidas, tá, Renato? Bom, agora eu vou falar de um outro mistério aí do PrintOS, que é o Marketplace, ok? Se eu fosse sintetizar o que tem no Marketplace, eu não vou sintetizar, não. Ele é muito mais complexo para sintetizar em uma palavra, né? Mas eu vou começar falando um pouquinho dele. Vou encorajar todos os clientes que têm HP Indigo, ele tem acesso ao PrintOS, ok? A partir do momento que você tem acesso ao PrintOS, eu encorajo vocês a entrar dentro do Marketplace. Quando você entra no Marketplace, ele tem essa carinha aqui, tem várias abas. Então, eu vou começar a falar de aplicações, ok? Nessas abas de aplicações, você tem aqui, ó, de cara, vendo Colorbit, OI, Pack Analyzer, não sei nem pronunciar isso, de tão complexo aqui, mas eu sei o que essa aplicação faz, tá? Então, eu vou navegar em cima dos principais, ok? A primeira ferramenta aí que nasceu junto com o PrintOS é o Box, ok? O Box é uma ferramenta muito interessante, muito interessante. E o que ela faz? Ela recebe arquivos. Quando a gente está falando de gráfica, arquivos são arquivos compactados ou PDF. Se o arquivo tiver compactado em .zip ou .sit, ele já extrai automaticamente. E você pode receber por e-mail, por Dropbox, por e-transfer. Só aí já é sensacional. E outra plataforma que chama-se Easy Submit. Esse Easy Submit é como você configurasse um portalzinho para a sua companhia, que você pode submeter, os seus clientes podem submeter os arquivos por ali. O que acontece com isso? Você faz o pré-flight automático. Um dos grandes gargalos do digital, não menospreze esse recurso, é o pré-flight. Então, se a gente for olhar dentro do fluxo do offset, eu faço o pré-flight em uma página, analiso essa página aqui e vou imprimir N vezes essa página, 10 mil vezes, 5 mil vezes essa página. Agora, num contexto de impressão digital, como funciona? Eu tenho muitos trabalhos, eu tenho que analisar muitas páginas. E como que eu vou fazer o pré-flight automático? Eu tenho que esperar meu operador pegar o OS, analisar o arquivo. Não, aqui eu consigo abrir um canal de comunicação com os compradores de gráfica, né? Ou seja, as agências, as editoras, e eles vão submeter os arquivos para você. E ali você consegue ver as mensagens de erro, de aviso. Quem tem o Pitstop Pro, né, da Infocus, que é uma ferramenta aí, vamos dizer assim, padrão do mercado de pré-impressão, e você tem já lá ali sua configuração de pré-flight. Você pode exportar essa configuração de pré-flight e colocar dentro do box, ok? Depois disso, fala, tá, beleza, eu fiz meu pré-flight, o que eu faço com esse arquivo? Ele faz uma distribuição, você pode colocar no hot folder. O que é um hot folder? É uma pasta que ela está associada a alguma ação. Por exemplo, caiu nessa pasta, vai imprimir na Indigo, por exemplo, vai imprimir na Epson, ou qualquer digital front-end que você tenha na sua empresa. Quando você tem o DFE ali da máquina, ou seja, automaticamente o box está conectado com a sua impressora. Na hora que ele passou por ali, você pode dar um play e ele literalmente imprimir. Ou qualquer outro RIP que você tenha na sua rede. Então, eu dei um resumo aqui do que o box faz e vou
trazer um depoimento aqui, tá? Da Cover, né? Então, o que esse cliente está falando? Ele, na prática, ele está dizendo que ele consegue abrir novos canais de comunicação, ele consegue processar mais trabalhos, né? Então, imagina que você tem aplicações como essa, que você venda no seu Web2Print, e aí você pendura ali no seu Web2Print, ou a sua agência, você já tem um contrato que ela vai mandar ferramenta por essa solução. O cliente manda, a ferramenta já faz o pré-flight automático, e se você, assim, quiser configurar, ele pode mandar para a impressora diretamente, né? Então, quando eu entro no Marketplace, todas essas ferramentas, elas têm um custo, ok? Não são ferramentas gratuitas. Você não tem que fazer um grande investimento de entrada, porque é uma modalidade como se fosse um aluguel, né, que a gente chama tecnicamente de subscription, ok? Então, dentro do subscription ali, você vai conseguir fazer o aluguel dessas ferramentas que você escolher, tudo do que está dentro do Marketplace, ok? Agora eu vou falar um pouco da ferramenta Imposer. O que o Imposer faz? Resumindo, ele é como se fosse uma ferramenta que cria os gabaritos, como se fosse não tão sofisticada como um Heidelberg Skin Station, um Kodak Preps, mas essa ferramenta ela permite você fazer as imposições e guardar seus gabaritos na nuvem. Na hora que você associa o box mais a imposição, você pode rapidamente dar saída na sua impressora HP Indigo. Então, o Imposer simplesmente é isso. Você cria suas imposições para funcionar dentro do fluxo do PrintOS, ok? Agora vamos falar um pouquinho do Composer, né? Cada uma dessas é uma ferramenta que está dentro do Marketplace, tá? Você pode ir lá, clicar, fazer o teste, avaliar e se você gostar, se ela fizer sentido dentro da sua modalidade de negócio, você aluga ou não, ok? Bom, o que o Composer faz? O Composer é uma ferramenta para dados variáveis, tá? Então, o que eu consigo fazer no Composer? Eu consigo fazer o dado variável básico, né? Que é textos variando, preto e branco, colorido, imagens, mas eu consigo fazer todos os recursos do Smart String Designer. Então, como que funciona isso? Eu pego a arte, vamos imaginar essa capa aqui, eu falo, olha, capinha, sou operador de pré-impressão e eu vou falar que eu quero o recurso collage. Vou pegar um gancho nisso daí. Se vocês se interessarem, posso fazer semana que vem também uma apresentação do Smart String Designer focando em collage, focando em mosaico, focando em todos esses recursos, ok? Então, se vocês estiverem interessados, manda sua mensagem, manda WhatsApp, manda e-mail, que a gente pode falar dessa ferramenta. Ou vamos falar de substrato, que é um tema importante em impressão digital, tá? Mas voltando a falar do Composer, o operador de impressão ele vai dizer que as borboletinhas vão variar dentro dessa área. Olha, mas se eu for processar o dado variável disso, o meu operador ele fez na estação de trabalho, ela tem um poder de processamento X. E se eu tiver um trabalho grande, muito grande de dados variáveis, eu vou precisar de um processamento de muitas vezes essa performance desse workstation. Então, o que eu faço no Composer? Eu subo esse trabalho falando, olha, tá aqui meu arquivo de InDesign ou de Illustrator, que é a ferramenta base onde você consegue configurar todos os dados variáveis, e aí você submete para o PrintOS. Lá ele vai fazer o processamento desse dado variável e vai disponibilizar todos os PDFs que você, assim, pré-definir na sua produção. Então, eu posso aplicar Mosaic, Collage, o EdgePrint. Eu amo esse recurso aqui, tá? Acho muito legal, ok? Inclusive, eu posso aplicar, por exemplo, recursos de segurança. Mais para frente, conforme o fundamento, a gente pode fazer também uma apresentação sobre recursos de segurança em HP Indigo. Ou posso usar também as minhas URLs personalizadas. Imagina que eu tenho uma ferramenta de cross-media, no caso aqui o
de cross-marketing, que é o caso do Mindfire, eu consigo mandar para o Composer e ele consegue aplicar os dados variáveis disso. Tá? Bom, agora eu vou falei de ferramentas mais de pré-impressão até agora. Agora eu vou falar um pouco mais de uma ferramenta que é mais completa que isso, tá? É o SiteFlow. O SiteFlow, ele é uma ferramenta de fluxo de trabalho. Qual que é o conceito dela? Eu conectar os meus pedidos dos celulares. Imagina que eu consigo captar meus pedidos do celular, consigo captar meus pedidos de um Web2Print, lojas virtuais, e você consegue fazer uma API, uma integração com o SiteFlow. O que o SiteFlow vai fazer? Ele vai fazer aquilo que eu falei do box, ele vai fazer o pré-flight, ele vai fazer toda uma análise, ele vai fazer a imposição automática, colocar código de barras para rastreio e o mais bonito disso, você consegue fazer lotes. Por que é tão importante lotes para impressão digital? Imagina que eu estou produzindo, é muito melhor para o meu fluxo de trabalho eu imprimir todos os papéis com a configuração colchê e gramatura X em uma determinada entrada e depois imprimir os materiais que têm outra gramatura em uma determinada entrada de máquina. Né? Isso é uma ferramenta de planejamento que otimiza a sua performance operacional. Então, o que o SiteFlow ele faz? Ele consegue organizar os lotes por configuração do trabalho, por formato, por configuração de espaço de cores de impressão, se vai ser CMYK, se vai ser EPM, se vai ter gama expandida de cor, e o substrato. Então, na hora que ele aloca tudo isso, ele manda para a máquina, você consegue gerenciar esses lotes no seu chão de fábrica, no seu acabamento. Eu creio que esse é um dos maiores. Outro grande problema de quem tem o negócio de impressão digital é saber aonde estão os trabalhos. E aí o SiteFlow usa de códigos de barras para você fazer todo esse rastreamento. Depois eu agrupo um lote. Imagina que no Web2Print da gráfica, ele comprou um adesivo eletrostático. Isso aqui estava na minha parede, gente, mas ele não tem cola, tá? É um adesivo eletrostático homologado para Índia. E ele comprou um caderninho. Só que isso precisa ir junto no correio. Como que eu vou, no meu chão de fábrica, chegando vários trabalhos, eu gerenciar que esse tem que ir com esse que vai para o cliente lá de Vitória do Espírito Santo, por exemplo. Então, o SiteFlow te ajuda a fazer todo esse rastreio com relatórios e notificações para que você tenha um fluxo de trabalho organizado dentro do seu chão de fábrica. Tá? Então, resumindo, o que o SiteFlow ele é um fluxo do trabalho. Agora, vamos falar um pouco de performance, né? O porquê que essa ferramenta seria interessante dentro de algumas gráficas, né? Lembrando que eu falei do Box, eu falei do Imposer, eu estou falando do SiteFlow, e eu sei que algumas companhias têm ferramentas tão boas ou mais poderosas que essa, tá? Então, só para não gerar confusão, o SiteFlow ele nasceu de uma visão da HP de entender a necessidade dos donos de gráfica. Então, alguns têm ferramentas moderníssimas, super capazes de fazer tudo isso que eu falei, mas nem todos. E para você ter um fluxo de impressão digital contínuo, você precisa dessas ferramentas. E a HP proveu o SiteFlow. Então, tá aqui, ó, o exemplo desse cliente que está à minha esquerda da tela, né? Ele faz calendários, por exemplo, mala direta de algumas marcas e você tem a performance que ele ganhou com o SiteFlow. Algumas marcas cresceu o dobro, algumas linhas de produção cresceram 400%. Então, você tem aqui esses depoimentos de cliente que eu aí, Luciano Moraes, a gente pode compartilhar aí, se você tiver um interesse mais agudo no SiteFlow, ok? Aqui é só um geral para entender o que essas ferramentas fazem. Tá? Agora, saindo de uma ferramenta de fluxo de trabalho para ir para uma ferramenta de PCP e pós-cálculo, existe o PrintOS Jobs. O que o PrintOS Jobs faz? Ele
o PrintOS Jobs, ele integra todas as informações do trabalho que são capturadas dentro do digital front-end da sua máquina e ele compartilha com esse API que está na nuvem. Esse API que está na nuvem, né, que chama PrintOS Jobs, ele vai se conectar com o seu software de gestão. Vou dar o nome dos principais aqui do mercado de software de gestão. Eu estou falando, os principais Metrics, Zcalc, CalcGraph, Bremen, todos eles que aceite esse tipo de integração. Então, eu tenho um cliente que usa essa ferramenta para fazer apontamento. Então, imagina que chega um lote grande de produção e o operador não vai ficar apontando no sistema de gestão se ele já produziu ou não. A máquina já entende que aquele trabalho foi produzido e ele faz o apontamento automático no sistema do cliente. Então, por isso que eu coloquei PSV. Mas ela se destaca muito mais em pós-cálculo. O que é pós-cálculo? Pós-cálculo eu vou produzir esse adesivo eletrostático e eu imagino gastar X folha, X tinta, X tempo de produção, né? E aí eu cobro isso do meu cliente. Só que como que eu vou saber, depois de centenas, milhares de trabalho dentro da gráfica, que isso foi real? O PrintOS Jobs, ele manda essas informações de volta, falando quantas impressões foram, qual o tempo que ficou na máquina, se teve reentrada de máquina, se teve reimpressão, para você fazer toda uma análise de custo dessa ferramenta, ok? Então, esse é o PrintOS Jobs, ok? Agora, isso daqui, ele está em beta, né? Eu acredito que já está saindo de beta agora, né? Mas a ideia é essa, você recuperar dados valiosos no seu software de gestão. Porque a gente cobrar do cliente é uma coisa, a gente saber quanto gastou na prática é completamente diferente. Então, eu gosto muito dessas ferramentas. Esse é o PrintOS Jobs. Okay? Eu vou colocar aqui para reprocessar aqui esses vídeos aqui. Que está aparecendo aqui na televisãozinha aqui atrás. E vou falar um pouquinho da ferramenta OI. Também, como o Jobs o PrintBeat é uma ferramenta de gestão de qualidade. E essa ferramenta, ela não é uma ferramenta da indústria gráfica, ela é uma ferramenta que ela é usada em várias indústrias, farmacêutica, automobilística e assim por diante. Como que funciona essa ferramenta? É uma metodologia de qualidade, ok? De gestão de qualidade. OEE é a abreviação de Overall Equipment Effectiveness, traduzindo a eficácia geral do equipamento. O que importa é a eficácia, ok? Então, como que funciona essa ferramenta? Você tem o seu tempo planejado de produção e o seu tempo real de operação. Eu tenho minha velocidade de máquina planejada e a velocidade real da máquina. Eu tenho o total de folhas produzidas, mas o que importa são as folhas válidas. E isso vai te dar um indicador para saber se sua performance está ruim. E se você entrar no detalhe de algum item desse de disponibilidade, performance ou qualidade, você vai perceber gargalos ou práticas de produção que você poderia estar melhorando, tá? Então, falando um pouquinho do que os clientes estão falando do OI, é uma ferramenta que tem uma economia de tempo, né? Falando em produção, tempo em dinheiro. Você aumenta a produção, alguns clientes conseguiram a performance que estão testando essa ferramenta entre 15% e 20% de aumento de produção na impressora. Então, são ferramentas valiosíssimas, valiosíssimas. Todos sabem o quanto custa, de fato, manter um chão de fábrica produtivo e se você conseguir otimizar 20% disso, é sensacional. E o OEE é uma ferramenta de gestão de qualidade focada nisso daí, ok? Agora eu vou falar um pouco do Colorbit, né? Então, estou falando de vários aplicativos, todos eles dentro do Marketplace.
encorajo novamente, navegue ali dentro que vocês vão encontrar muitas coisas interessantes, ok? Então, como que funciona o controle de produção de cor dentro de uma gráfica de impressão digital? Você vai lá, o operador dá um comando, imprime uma tarja de controle, eu pego essa tarja, corto essa tarja, vou até um software de análise de cor e faço a leitura. Quando eu importo essa leitura para esse software, ele vai falar, olha, essa folha está dentro do meu padrão. Pode ele ser FOGRA, Gracol, ISO 12647, enfim, um padrão de cor que você pré-estabelecer. Ele vai falar, olha, está dentro ou está fora. Sendo muito, muito, muito bacana, você vai demorar por volta de 20 minutos para fazer isso daí, ok? E como que funciona o Colorbit? O Colorbit é uma ferramenta que ela está na nuvem, né? Está integrada com as máquinas a partir de série 4. Por que série 4? Porque ela tem um espectrodensitômetro dentro dessa máquina. Então, você já pode agendar essa análise de calibração. Eu posso pedir essa análise de calibração por trabalho, por quantidade de folhas, por turno, né? Então, o que ele faz? Ele conecta automaticamente ao espectrodensitômetro, a máquina vai imprimir a folha, ele vai fazer a leitura e vai falar se está dentro ou não. Então, falando um pouco de caso de estudo para uma ferramenta dessa daqui, você, com uma máquina, uma HP 10 12000, com 2 turnos, você pode economizar até 14 horas de impressão, ou seja, 50 mil folhas B2. Não é pouca coisa, ok? Não é pouca coisa. É uma ferramenta que otimiza muito, muito a sua performance. Tá? Falando um pouco mais dessa ferramenta, e eu não esqueço quando o Diego, né, que era o Diego Dias, de uma gráfica americana que chama Smart Press, e ele veio falar sobre a experiência dele aqui em São Paulo, e ele falou muito bem do Colorbit, né? É uma ferramenta que dá confiabilidade à máquina, você ganha confiança porque você sabe que ela está imprimindo dentro do padrão de cor que você predefiniu. E aqui à esquerda eu tenho uma barra de cores, né? um target de cores, que a máquina vai ler automaticamente para fazer essa avaliação. E à direita eu tenho as barrinhas. Quando o sistema detecta que você está fora da calibração, ele vai te dando notas. Se você está vermelho, se você está muito longe da calibração. Se você está laranja, você já está chegando. Aí você fala, poxa, mas vermelho, laranja, verde? Sim, isso daí é baseado dentro das normas da indústria de delta E, ok? Então, quando você vai configurar o Colorbit, você fala, poxa, eu quero a norma Gracol, eu quero a norma X, eu quero a norma FOGRA, tá tudo ali dentro para você fazer uma análise. Então, só tirando uma dúvida que eu fiquei confuso no começo dessa ferramenta também, ela não é uma ferramenta de gerenciamento de cores, tá, gente? Ele é uma ferramenta de análise de cores, ok? Então, este é o Colorbit, ok? Bom, voltando a falar um pouquinho aqui do Marketplace, tá? Eu tenho várias abas, né? Eu tenho a aba de aplicação, crescimento, ideias. Essa aba de ideias é muito, muito legal. Essa aba de ideias, ela ajuda você a procurar ideias interessantes, como por exemplo, poxa, como que eu queria fazer um teste com mosaic, eu queria fazer um teste com uma tinta branca, eu quero fazer um teste de dados variáveis, eu não tenho os arquivos, eu não tenho as sementes para fazer isso. Então você vai lá no Marketplace, no campo ideias, você tem N ideias para você baixar. Quase todas elas são gratuitas, se eu não falho a memória, todas elas são gratuitas. E aí você consegue reproduzir isso na sua impressão. Então tem o mosaic, tintas fluorescentes, artes pensadas para substratos coloridos. Então há uma infinidade de aplicações que você pode
explorar ali no campo de ideias, ok? Eu tenho outra aba que chama conectores dentro do Marketplace. Aí você fala, poxa, mas conectores, como assim? Imagina que eu tenho um Web2Print, né? E esse Web2Print, eu preciso integrar com o PrintOS. E aí eu preciso fazer um desenvolvimento disso. Como que eu faço isso? Se você olhar no campo dos conectores, a maioria dos Web2Print, de ferramentas, já existe o conector. Quem já fez a primeira conexão já salvou esse conector ali e a maioria deles são gratuitos, ok? Se você olhar à direita, aí você falando, poxa, um conector com MomentCam, é isso aí, aquele aplicativozinho de celular que você faz as caricaturas. Enquanto a gente aqui no Brasil está falando só de fazer caricaturas, o pessoal lá fora está capturando essas informações e imprimindo, ok? Então, ele já tem uma conexão com o PrintOS direto. Isso é muito interessante. Encorajo vocês a navegar mais no Marketplace. Tem a aba de crescimento, onde vão ter guias técnicos de máquina, guias comerciais, ideias, muita coisa interessante. E lá no segundo slide de apresentação, tinha um slide falando que o PrintOS ele se conecta com aplicativos de parceiros. É isso aí. Então, imagina, vamos falar de uma aplicação específica. Eu estou fazendo rótulos, eu estou fazendo cartonagem, eu preciso de uma aplicação de Step Repeat para apoiar o meu negócio. Tem lá, tá lá o Step Z da Hybrid também, tem o Deskpack da ESCO, tem uma série de aplicativos que você consegue fazer assinatura por lá com muita facilidade. Esse é mais um jeito da HP de apoiar as dificuldades que você tem no dia a dia para crescer com o seu negócio. Tá? Bom, eu quero pegar esse gancho para falar um pouco mais do Desculpe. E o Desculpe, a maioria conhece, mas eu quero falar um pouquinho mais dele. É uma comunidade, é a maior comunidade de impressão do mundo. Né? Ele tem por volta de 80 membros, membros de 80 países, 8 mil membros de 80 países. Então é um evento sensacional que eu amo de paixão. Toda vez que eu vou no Desculpe, eu volto animadaço com as ideias que vêm de lá. Algumas você pode tropicalizar, outras não, mas você tem que estar ali, estar atento, ver o que está acontecendo. Lá vai ter todos os fornecedores de software, fornecedores de substrato, fornecedores de acabamento, todos integrados com seus segmentos de negócio, comercial, fold carton, labels e assim por diante, editorial. Então tá tudo isso segmentado, fora as palestras de conhecimento. Vai pessoal de marketing, vai donos de companhia falar das suas experiências, das suas dificuldades. Então, Desculpe, é uma ferramenta sensacional. Como que funcionam os eventos? Os eventos são 3 eventos por ano. Um evento na América do Norte, um na Europa, um na Ásia. Então, todo ano tem gente falando de novidade, trazendo coisas novas e eu encorajo vocês a participar dessas ferramentas, ok? E agora eu vou falar um pouquinho de uma ferramenta que a HP está começando a desenvolver, já tem um pouco da ideia dela, hoje já saiu mais novidades, que chama-se PrintOS X, ok? O que é o PrintOS X? Ele é um PrintOS onde, pegando o gancho da indústria 4.0, você tem a questão da inteligência artificial ali por trás. Como que funciona isso? Vou dar um resumão, tá, galera? Então, ele funciona no seguinte tripé: certificação operacional, ou seja, o operador da máquina tem que estar treinado, tem que estar certificado. Ele tem até 3 níveis de certificação para alcançar. Técnicos especializados, a gente tem os técnicos da AlphaPrint que todo ano estão fazendo cursos de enriquecimento fora do país. E ainda tem o apoio dos técnicos da HP, da América Latina e da fábrica que fica em Israel. E a outra plataforma é o PrintCare. Tá? Bom, estou falando só de um gancho aí do PrintOS X, ok? Como que vai funcionar essa questão de PrintCare? Né? Esse PrintCare, como que é o conceito dele? A máquina ela tem vários sensores, né? E o que
o que acontece? Ela está integrada com a internet, ela está integrada com o PrintOS o tempo todo, esses sensores vão capturando esses dados para dentro do PrintOS. Lá dentro, um algoritmo de inteligência artificial vai fazer uma análise desses dados. E ele vai fazer o que com esses dados? Vai falar, poxa, peça XYZ tá tendo um comportamento que não é muito dentro do normal. Então, ele já começa a prever anomalias para que você não tenha a sua máquina parada no pico de produção, para que você consiga fazer um atendimento preditivo. Então, esse atendimento, essa ação na máquina pode ser feita pelo operador, se ele tiver capacitado, tiver no nível de ação dele, pelos técnicos da Alphaprint ou pelos técnicos da HP, remotamente. Então, a ideia aqui do conceito do PrintOS X, do PrintCare, é você ter uma ação preditiva, ok? Então, com todas essas ferramentas que você vai colocando dentro do PrintOS, para o operador, qual que é o valor disso? Ele vai se habilitar, ele vai se especializar cada vez mais. Você consegue o quê? Uma otimização da sua impressão. Para o gerente de produção, para que é bacana isso? Ele tem acesso a todos os documentos de boas práticas ali para excelência operacional. Então, ele ganha excelência operacional, qualidade de cor, automação da produção. E para o dono do negócio? O dono do negócio, você vai ter a possibilidade de fazer aplicações de alto valor. Alto valor, você tem que trabalhar muito bem para vender essas aplicações. Pessoal, eu espero que não tenha sido maçante. A gente está aí disponível para tirar as dúvidas aí em cada cliente que esteja disponível, que esteja com curiosidade de saber como cada uma dessas ferramentas pode integrar no meu negócio. Umas podem, sei lá, fazer todo o sentido, o cara pode falar, poxa, mas esse box eu não faço produto, não serve para mim. Ah, esse não me atende. Pô, mas esse é legal. Colorbit é legal, SiteFlow é legal. Então, acione Luciano Moraes, acione Ive, me acione que a gente vai fazer todo um corpo a corpo com você, cliente a cliente, para detalhar suas dúvidas e ajudar no crescimento do negócio. Afinal, todo mundo fala CBD, CBD, CBD. CBD é uma sigla americana que a tradução é dar um apoio no desenvolvimento do negócio. E software, eu garanto que dá apoio no desenvolvimento do negócio. Eu garanto isso, eu trabalho com isso há mais de 15 anos e eu vi várias transformações em várias companhias. Eu já vi cliente no meio de uma apresentação, inclusive da HP, falar que não conseguia encher sua máquina porque ele tinha um determinado problema. E a gente foi lá, entendeu o problema dele, colocou uma solução e ele conseguiu crescer e comprar mais máquinas e, obviamente, ter mais rentabilidade no negócio dele. Então, agradeço a todos aí, desejo saúde. Não vou colocar aqui minha opinião particular sobre o coronavírus, eu acho que cada um sabe o que tem que fazer e eu agradeço aí a participação de todos, tá? Bel, Oi. Renato, tem uma pergunta do teu xará, do Renato, ali no chat, dá uma olhada. Pode sim, Renato, pode sim. Inclusive, quando você quiser, a gente pode ir aí na CompuLaser e fazer essa apresentação para o seu time. É só nos acionar. Obrigado, Inácio. E aí, pessoal, quem mais? Eu estou vendo algumas perguntinhas aqui. Falem com a Ive, falem com o Luciano Moraes, falem comigo, falem com o Rui, falem com Baraldi, Lisete, Inácio, Orlando, todo o nosso time aí, Carlos Pinheiro, para que a gente entenda a sua necessidade e possa ajudar, ok? Bom, e se vocês gostaram, mandem mensagem também, porque eu estou planejando para a semana que vem fazer uma de Smart Stream Designer, falar de PrintOS não, falar de Composer, falar de Smart Stream Designer, falar de Collage, falar de Mosaic. Se vocês estiverem interessados, manda uma mensagem para a gente, tá bom? Falar sobre mídias, Eliton, é uma pergunta interessante. Essa daí tá no nosso planejamento fazer aqui uma apresentação sobre substratos de impressão. E eu vou preparar isso em conjunto aqui com a Ive. E aí a gente
vai mandar o convite para vocês. Todos vocês vão ser convidados, tá bom? Agradeço aí a atenção de todos aí. Abraço, Paulo. Abraço e obrigado, Wellington. Obrigado, pessoal. Manda dúvida que a gente vai na companhia de vocês, vai na empresa de vocês tirar as dúvidas. Se vocês não estiver podendo fazer visitas, a gente faz conexões remotas como essa e vai tirar todas as suas dúvidas. Não vamos deixar nenhum cliente aí da nossa base com dúvidas sobre o que é o PrintOS. O que custa, o que não custa, o que é gratuito, o que é ferramenta de qualidade, o que é pré-impressão, o que é fluxo de trabalho. Mais uma vez, saúde a todos e obrigado aí pela atenção, tá bom? Marcos mandou uma pergunta aqui, essa é relevante, hein, pessoal? O módulo de gerenciamento de cores está preparado para o G7? Bom, o Colorbit, ele é uma ferramenta que ele faz a leitura e ele te dá dicas do que está com problema na máquina. Eu vou ir um pouco mais longe. O HP, ela foi certificada pela DE Alliance como a única provedora de impressão digital certificada pelo G7. Para vocês que não sabem o que é o G7, G7 é simplesmente o seguinte: quando você faz a norma de calibração de cores, todo mundo ficou preocupado com a densidade de chapado e a curva de meio tom, né? E esqueceu que às vezes você colocando esses parâmetros de calibração de cor, a sua calibração fica esverdeada, avermelhada, azulada, ou seja, não tem um equilíbrio de gris. E a DE Alliance, que é como se fosse uma BTG, uma BTG americana, ela entendeu essa dificuldade e ela criou a certificação G7, onde esses aplicativos eles vão conseguir fazer um equilíbrio de gris para que você tenha um cinza, de fato cinza. Então, a máquina HP ela é certificada pelos G7, ok? Então, eu acabei de participar de uma apresentação hoje que teve essa notícia, né? Então, estou repassando. Então, você que tem uma máquina HP, quer ter certificação G7, a gente consegue orientar vocês a ter essa certificação, que é muito importante. Vai ter muita dono de marca, porque isso está sendo falado com Nestlé, está sendo falado com Mondelez, está sendo falado com as agências desse recurso. Então, está muita gente sabendo disso daí e logo mais isso daí vai estar sendo cobrado das gráficas, ok? E aí, Marcos, a gente vai trabalhar bem forte essa questão aí de gerenciamento de cor aí nessa companhia, tá? Obrigado pela pergunta. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Lembrando que detalhes a gente vai em company, vai na empresa de vocês tirar as dúvidas, tá? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Saúde a todos vocês. Cuidem dos velhinhos, quem está em situação de risco aí, vamos preservar e vamos a gente aí que é linha de frente para cima, tá bom? Abraço. Beijo para vocês, tá bom? Tchau.